Olá, sejam bem-vindos, leitores e leitoras do YouTube, no meu mundinho literário. Espero que esteja tudo bem com vocês. Gente, eu pensei que esse ano ia ser muito mais fácil, sabe, pra eu estar trazendo o vlog de leituras pra cá. Eu até comentei, né, acho que no início do ano, que esse ano aqui eu ia conseguir fazer mais vlogs, mas não está sendo como eu esperava, né, não está sendo como eu planejei. Porque tá sendo muito corrida esses dias e aí eu tô tendo menos tempo pra gravar vídeos, quanto mais vlogs de leituras, sendo que eu nem tô lendo tanto assim também. Pois é, infelizmente. Bem, mas em todo caso, tô fazendo o possível, né, pra trazer outros vídeos aqui, mesmo que não seja vlogs de leituras. E estou planejando, né, trazer aí algum vlog de leitura, só não sei se vai ser esse mês ou quando vai ser. Mas estou trazendo outros vídeos aqui pra vocês, mesmo que demore um pouco de lidos. Já fiz um unboxing também, que está aí no canal. E é como eu disse, né, mesmo demorando muito, mesmo tendo um intervalo de tempo muito grande de um vídeo para outro, o que importa é que eu tô trazendo mesmo assim, tá? Espero que vocês possam continuar me acompanhando aí. E vamos lá para o vídeo de hoje, que é falando sobre os lidos do mês de abril. Pois é, atrasei mais uma vez, né? Não sei qual vai ser o dia que vai estar saindo esse vídeo, eu espero que ainda seja nesse mês de maio. Mas esse aqui são os 3 livros que eu li em abril. 2 eu li até o fim, mas um eu acabei abandonando bem perto do fim. E fiquem aí para vocês entenderem por que eu abandonei esse livro, porque eu vou falar sobre ele com vocês também. E eu vou começar conversando com vocês sobre Uma Proposta e Nada Mais, de Mary Beilog, ou seja lá como pronuncia. Esse aqui, ele é um romance de época, faz parte de uma série, né, se chama O Clube dos Sobreviventes, é o primeiro volume, e ele é narrado em terceira pessoa. Aqui a gente tem o Hugo, que é um homem muito carrancudo, muito grosseiro, muito fechado na dele, sabe? Que, se eu não me engano, ele vem de uma família pobre, mas ele conseguiu o título de Lord, né, um título de cavalheiro, e em reconhecimento por coisas que ele fez na guerra, né, que ele conseguiu sair de uma missão conhecido como um herói. Então ele acabou sendo bem visto pela sociedade por causa disso. Aí depois de perder o pai, né, ele vai se ver responsável pela madrasta e pela meia-irmã mais nova. Só que aí ele colocou na cabeça que se ele se casasse, essa tarefa, né, de cuidar da irmã, de conseguir um bom casamento para a irmã também, seria muito mais fácil, porque aí ele teria uma mulher ao lado dele, né, principalmente uma mulher que seja ali da classe social deles mesmo, para facilitar na criação da irmã. Ele só não pensa, né, nem sonha em se casar com um aristocrata, né, uma mulher da aristocracia, porque ele despreza. Aí a gente vai ver logo no começo da história também que o Hugo vai passar um tempo na casa de um amigo duque dele, depois de 2 anos afastados, né, por causa do luto que ele estava vivendo pelo pai, então ele estava muito recluso. E lá ele vai se encontrar com o Clube dos Sobreviventes, que são outros amigos dele. E o Clube dos Sobreviventes foi o nome dado para aquele grupo de homens guerreiros, né, que foram feridos na guerra, tiveram algum tipo de ferimento. Então eles são ex-militares, né, são ex-oficiais. E no meio deles tem uma mulher também que passa junto com eles nesse momento aí de reabilitação, vamos chamar assim. Ela não estava na guerra, mas ela acabou perdendo o marido, que também era um oficial, e foi capturado e aniquilado, né, no tempo da guerra. Então, todos eles ali reunidos na casa daquele duque acabaram compartilhando suas dores, né, suas feridas. E ali naquela casa eles se encontram sempre uma vez por ano. E aí, fora o Hugo e seus amigos, a gente vai conhecer também a Gwen, uma jovem viúva e aristocrata, que vai passar um tempo também na casa de uma amiga recém-viúva. E a casa dessa amiga dela fica próxima também à casa, né, à propriedade desse amigo duque do Hugo. Gwen acabou perdendo um marido muito jovem e ela já tinha passado por muitos traumas na vida também, fora esse luto, né, que ela também teve que passar. E muito por causa disso, pelo que ela passou também com o marido, não que ela fosse maltratada, mas algumas coisas difíceis, né, que ela passou com o marido, fez ela não querer se casar novamente. Para ela, né, ela estava muito bem solteira, não fazia falta mais um casamento para ela. Mas a gente vai ver aqui no começo, né, que ela vai começar a se sentir solitária e vai ser mais ou menos nesse tempo aí que a Gwen vai acabar se encontrando com o Hugo. Gwen tinha acabado de sofrer um pequeno acidente quando o Hugo se apresenta para ela. E a primeira impressão que a Gwen tem do Hugo não é das melhores, né? Até porque o Hugo se mostra para ela um homem mega grosseiro, né? Mega arrogante e nada cavalheiro que ele é. E muito direto também. Mesmo assim, como ele é o único que vai estar ali no momento que ela vai sofrer esse pequeno acidente, ele vai ajudá-la. Vai acabar levando ela para a casa em que ele está hospedado, porque é a casa mais próxima que tem ali de onde eles se conheceram. E
por conta de não ter como levar ela de volta para casa, né, por recomendação do médico, ela vai acabar passando uns dias ali na casa do Duque, né, juntamente com o Hugo e seus amigos. No meio disso tudo é deixado bem claro também, né, todos os defeitos, as imperfeições que os protagonistas têm, né, tanto a Gwen como o Hugo. A Gwen, ela é manca, né, por causa de um outro acidente que ela já tinha sofrido, ela acaba sendo manca, então isso é deixado bem claro na história. E o Hugo é muito descrito como uma pessoa feia, né, como um homem feio, e principalmente por ele ser tão mal-humorado e deixar tantas marcas de expressões no rosto e tal, isso torna ele feio e um tanto quanto intimidante, vamos dizer assim. E não posso deixar de citar também, né, que o que a gente nota aqui muito bem é também o preconceito que um tem com o outro, sabe? O Hugo, ele tem preconceito só porque a Gwen é da aristocracia, né? Ele nem conhece ela, mas mesmo assim já julga ela uma pessoa completamente desprezível, uma pessoa arrogante, esse tipo de coisa. E já a Gwen também julga o Hugo antes de conhecê-lo, justamente por causa do jeito fechadão dele também, sabe? E porque ele é sempre muito, muito mal-humorado. E quando os amigos do Hugo começam a brincar, dizendo que ele encontrou a mulher certa para se casar, já que eles já tinham discutido isso, né, algum momento antes, ele descarta completamente a ideia, né? Nunca, porque ele sabe que ele é da aristocracia e não é uma mulher para se casar com ele. Mas claro, né, com o passar do tempo, a gente vai vendo que mesmo contra a vontade da Gwen, a presença constante e os cuidados do Hugo com ela vai fazendo com que ela se sinta atraída por ele. Só que aí eu tenho algumas reclamações a fazer sobre esse livro, infelizmente. Eu achei que a história se arrastou em vários momentos, só que aí depois, né, mais pra frente, uma coisa que com certeza não é spoiler, o Hugo acaba propondo casamento a Gwen, mesmo tendo certeza, né, que ela não é a mulher certa para satisfazer as suas necessidades, e mesmo assim, porque querendo ou não ele era muito direto, conseguia admitir que se sentia sim atraído por ela. Só que na verdade, né, na minha opinião, o que eu achei, né, conforme eu fui ler nesse livro, é que a relação deles dois deixou muito a desejar, sabe? Talvez tenha sido justamente essa a intenção da autora, porque tudo que ia acontecer entre eles dois dava a entender mesmo que era para ser só uma proposta e nada mais, como diz o título, como se fosse para ser realmente só uma proposta e não era para existir nenhum tipo de atração entre eles, sabe? Nenhum tipo de relacionamento, nenhum tipo de relação entre eles. Porque eu acredito que não dava pra ver tanta química entre eles, sabe? Eu não sentia a química entre eles. Infelizmente, em grande parte da história eu tava achando tudo muito vago. Em relação ao romance deles, mesmo que a história tenha toda essa premissa muito interessante, acabou que o livro tinha capítulos muito longos e a história ficou muito cansativa pra mim. Talvez tenha sido o tempo que eu estava lendo, sabe? Talvez eu estava prestes a entrar em uma ressaca literária, não sei, por isso que eu estava sentindo isso. Ou talvez não, talvez a história realmente seja muito, muito cansativa. Poderia ter tido algumas partes mais resumidas, talvez. E fora tudo isso, né, fora os capítulos muito longos, ainda tinha também personagens demais, sabe? A autora estava jogando muitos personagens na história, tantos que a gente nem conseguia acompanhar e a gente não conseguia lembrar, sem falar os nomes e sobrenomes dos personagens que eram muito complicados. Então, pra mim, ela estava jogando muitos personagens fora aqueles amigos do Hugo. Mas enfim, né? Já deixei aí o resumo pra vocês. Pelo que eu entendi aqui, cada livro vai ser sobre um dos personagens. Um dos amigos do Hugo, né, que teve lá suas feridas por conta da guerra. Então acredito que cada livro vai ser contando a história de um deles. E acredito que a mulher, amiga do Hugo, também vai estar em um desses livros. Não sei, porque na verdade ela não é sobrevivente, só que ela está no grupo. Enfim, é isso. Pra ele lá no Scooby, eu dei 3,5 estrelas, tá? Porque é um livro bom, mas não tão bom assim, não foi uma leitura tão agradável como eu esperava. Agora a gente vai para o próximo, que é A Profecia dos Três, de Julie Moore. Esse daqui é uma fantasia nacional, tá? E também é narrado em terceira pessoa. Esse livro aqui, gente, foi o que eu abandonei. Pois é, pois é, pois é. Realmente eu não queria ter abandonado, mas eu vou contar aqui pra vocês meus motivos, né? E provavelmente vocês vão entender. Acredito eu que quando eu for contando pra vocês, vocês vão achar a história bem interessante, tá? Porque eu achei. A sinopse mesmo, né? Toda a premissa da história é muito interessante. Tem tudo pra ser uma ótima história. Só que aguardem aí pra vocês entenderem, tá? Aqui a gente começa conhecendo o Arthur, um jovem homem que mora com sua esposa e filho num vilarejo, numa floresta. Até que numa certa noite, né, ainda dormindo,
o Arthur, ele acaba se levantando e acaba caminhando até um certo ponto da floresta. E lá, em umas pedras, nessa parte bem isolada da floresta, ele acaba escrevendo símbolos estranhos. E só depois ele vem a descobrir que se trata de uma profecia. A profecia é a seguinte: 3 dons precisam se unir para salvar as florestas. Só que aí ninguém entende quando ele fala isso para as pessoas, sabe? Porque as florestas não precisam ser salvas. Pelo que todo mundo está vendo, as florestas, os animais estão completamente a salvo. Então, claro, todo mundo começa a considerar o Arthur um homem louco. Até mesmo o filhinho dele, né? O filhinho pequeno, que é o Paulinho, restando somente a esposa do lado dele. Aí depois que cresce, o Paulinho, né, filho do Arthur, acaba se mudando para outra cidade, para um canto bem longe, jurando nunca mais voltar ali naquela floresta, né? E nunca mais veria nem o pai nem a mãe. Aí lá ele acaba se casando e tendo um filho também, que é o Gustavo. E aí, conforme o tempo vai passando, um vírus desconhecido começa a atacar todas as plantas. Aí os humanos, né, vendo que esse vírus é muito, muito perigoso, começa a se desfazer das plantas e dos animais e tiveram que remover toda a área vegetal da cidade. Somente algumas florestas bem isoladas mesmo é que ainda não foram contaminadas por esse vírus. Aí existe uma certa organização, né, que está sempre monitorando e vendo qual planta que está e não está contaminada. E é com isso, claro, que o Paulinho, né, e todos que conheceram o Arthur começam a lembrar daquela profecia que foi escrita por ele. E por conta de que eles começaram a isolar as plantas, o Gustavo, que é aquele filho do Paulinho, acaba crescendo sem contato com plantas e nem animais. Só que, estranhamente, né, uma coisa que ninguém entendia, Gustavo adorava plantas e tinha muita dificuldade para se enturmar, para fazer amizades. E aí é depois que o avô dele, o Arthur, manda uma planta de presente de aniversário para ele, que ele acaba tendo contato com uma planta pela primeira vez e ainda vai descobrir que consegue entendê-las e elas conseguem entendê-lo. Resumindo mais um pouco, né, depois que a mãe de Paulinho acaba morrendo, Paulinho, sua esposa e Gustavo vão ter que viajar para aquela floresta, né, onde Paulinho tinha jurado nunca mais voltar, para poder ir para o enterro. E é lá nesse vilarejo, né, que fica justamente dentro da floresta, com muitas e variadas plantas, que o Gustavo vai sentir ainda mais forte a ligação dele com as plantas. E é lá também, nesse meio tempo que Gustavo vai passar na casa do avô, né, lá na floresta, no vilarejo, conhecendo as pessoas de lá, que os 3 dons vão começar a serem descobertos. Então, até aí tudo bem, né? É como eu tinha dito pra vocês, é uma boa premissa, parece uma coisa muito interessante, tem muito suspense, muito mistério a ser desvendado, muita coisa boa vai acontecendo, mas depois, infelizmente, a história começa a ficar arrastada e muito chata. Eu acho que começando pela parte em que o Gustavo demora demais pra se enturmar com as pessoas lá no vilarejo. E ainda depois, a protagonista que aparece, né, a menina principal ali, se mostra insuportável. Ela parece ser grossa com todo mundo sem motivos. Acho que as coisas começam a piorar um pouquinho depois que o Gustavo, o avô dele, a menina e um outro menino que eles conhecem vão em uma missão lá dentro da floresta, sabe? Uma floresta que inclusive tem muitos animais selvagens e homens armados, onde eles precisam correr contra o tempo para conseguir alcançar um negócio que eles estão procurando, que eu não posso dizer pra vocês. Acaba que eles ficam parando demais. Eles não têm tempo pra parar, não é pra parar, mas eles vivem parando, sabe, pra descansar. Aí eles começam a conversar sobre coisas fúteis, aí anoitece, aí é um novo dia e nada feito, e eles não saem do lugar e ficam no mesmo lugar por vários dias, sendo que era pra eles ter conseguido concluir essa missão há muito tempo. E ainda por cima, pra piorar, eles começam a tratar de assuntos nada a ver, sabe, com aquela situação que inclusive era pra ser uma situação desesperadora, mas a autora não soube desenvolver bem essa parte. Não ficou uma coisa desesperadora, ficou uma coisa muito arrastada, uma coisa muito parada. Eu acho que a autora foi se perdendo. Ela se perdeu nos personagens, ela se perdeu no desenrolar da história. Então ficou tudo muito mal desenvolvido, na minha opinião. Com tudo isso, juntando tudo isso, né, os personagens e a história começaram a ficar muito bobas. Coisas muito bobas foram acontecendo. E por isso que eu acabei abandonando esse livro. Tinha mistérios bons para serem resolvidos, né, coisas para serem descobertas e os dons para serem aperfeiçoados, mas a autora fugiu demais do foco da história. Eu acho que vocês vão me entender porque com certeza alguns de vocês já leram livros assim que também fugiu muito do foco, acontece muito, né? Então por isso eu acabei abandonando esse, gente, muito perto do fim. Mas, claro, eu não deixo de recomendar a leitura para vocês, tá? Porque possa ser que só não tenha sido pra mim, mas
talvez você vá adorar, quem é que sabe, né? Cada um tem seu gosto. Agora a gente vai falar sobre A Pequena Livraria dos Corações Solitários, de Anne Darling. Esse daqui também faz parte de uma série, é o primeiro volume. E ele é narrado em terceira pessoa também. Aí é um romance contemporâneo. Então vamos lá. A protagonista aqui é a Pose, que é uma jovem mulher órfã que mora em um apartamento acima de uma livraria na qual ela trabalha também, e que tem um irmão de 15 anos, de quem ela também tem que tomar conta. A dona dessa livraria era a Lavínia, né, que a gente começa a conhecer logo no comecinho da história também. Só que aí ela morreu e acabou deixando a livraria pra Pose, né, que eu falo Pose, mas fica tão estranho, né? Agora que eu tô dando conta que possa ser que esteja estranho o jeito que eu tô pronunciando o nome dela, mas é escrito dessa forma aqui e eu vou estar pronunciando assim mesmo, tá? Pose, porque era assim que eu vinha pronunciando durante a leitura. Então, a Lavínia morre e acaba deixando a livraria pra Pose junto com uma carta, onde ela pede, né, pra Pose dar continuidade ao trabalho e fazer de tudo pra ele voltar a obter bons lucros, né? Porque a livraria tinha dado uma decaída aí e ela queria que a Pose levantasse ela de novo, sabe? E ela deixa também todo um condomínio, que eles chamam de vila, na verdade, para o neto dela, que é o Sebastian. O Sebastian é um empresário que cria sites duvidosos de relacionamento e é muito conhecido como o cara mais grosso, mais arrogante, mais pretensioso de toda Londres, mas também muito lindo e charmoso. E aí, Sebastian e Pose, eles se conheciam desde criança, e ela sentia uma apaixonite por ele até o momento em que ele acabou trancando ela num depósito de carvão. E isso acabou, né? Ela deixou de sentir apaixonite por ele e só começou a sentir raiva mesmo. Depois de adultos, o que eles mais fazem é ficarem provocando um ao outro. Então aqui já dá pra perceber, né, que vai ser um típico de inimigos para amantes. E aí então Pose vai aceitar o desafio da Lavínia, né? Ela vai começar a cuidar da livraria e ainda vai fazer uma meta para conseguir reinaugurar essa livraria com um novo nome e uma nova cara, completamente diferente. Só que, claro, ela não vai fazer tudo isso sozinha, né? Até porque ela não conseguiria, é muito pouco tempo. Então, ela vai ter a ajuda dos amigos dela que já trabalhavam naquela livraria também, que são duas moças e um rapaz, e que, claro, mesmo depois da morte da dona da livraria, né? Depois da morte da Lavínia, eles vão continuar trabalhando ali com a Pose. Então, eles vão ajudá-la muito nessa nova fase. Pose vai ter que lidar com toda essa responsabilidade da reinauguração e ainda com o Sebastian pegando no pé dela, dizendo que ela não vai conseguir reinaugurar a livraria em tão pouco tempo, não vai dar certo a nova temática que ela quer para toda a livraria, sabe, que o povo não vai gostar e que com tudo isso ela vai acabar tendo que dar a livraria para o Sebastian, porque era mesmo uma das condições que a Lavínia tinha deixado na carta, caso a Pose não conseguisse dar bons lucros ali na livraria, sabe? Como o Sebastian vai estar pegando no pé dela, né, eles vão estar aqui no meio de, tipo, uma competição, porque o Sebastian vai estar querendo deixar a livraria de um jeito e a Pose vai estar querendo deixar de outro, sendo que ela tem mais direito, né, porque ela é a dona. A Lavínia deixou a livraria pra ela, não pro Sebastian. Só que mesmo assim ele vai estar em cima, sabe? Só pra dificultar tudo. Mas no meio disso tudo, pra desestressar, a Pose vai acabar inventando de começar a escrever uma ficção, né? Uma história, onde ela vai acabar usando o Sebastian como protagonista barra vilão, um tipo de anti-herói, vamos dizer assim, e ela vai estar também na história como protagonista, mas com o tempo, conforme eles vão estar ali próximos, naquela livraria, competindo um com o outro, mas também convivendo um com o outro, querendo ou não, e conhecendo um pouco mais e partes que eles nem conheciam, nem sabiam que era possível ter um no outro, ela vai acabar tendo outros tipos de fantasias com ele e vai acabar colocando nessa história que ela vai estar escrevendo. Inclusive, essa história que ela está escrevendo tem aqui no livro, tá? Tem algumas partes. A gente vai intercalando, vamos dizer assim, a história deles dois com a história que ela escreve, sabe? Que vai estar aqui, ó, em outra fonte, não sei se vai dar pra vocês verem, mas vai estar sempre por aqui. São bem pouquinhos capítulos, sabe, da história que ela escreve. Não interfere em nada aqui nesse livro, nada mesmo. Só fica ainda mais interessante, pra falar a verdade. Então, ela vai escrevendo, né, conforme ela vai se aproximando mais do Sebastian, ali na vida real deles, ela vai escrevendo algumas outras fantasias um pouco mais eróticas ali na história que ela tá criando. E ainda fora isso, tem a relação dela com o Sam, que é o irmão de 15 anos dela, que pra mim é uma relação muito bonita, sabe? É muito fofo eles dois juntos, gostei demais. A autora soube fazer essa relação muito bem. E é um livro também
muito cheio de citações de autores, muito cheio de referências, né, a outros livros, a obras inglesas, tanto clássicas como contemporâneas, e vários autores vão sendo citados. Ai, muito bom, gente, muito bom. E achei uma leitura muito fluida. Uma escrita simples, né, que dá pra gente acompanhar sem se perder, e com uma história que tem tudo pra ser muito bonita, sabe? Não é só a história do romance deles, tem, como eu falei, a história e a relação dos irmãos, a relação de amizade, né, entre a Pose e seus amigos, e toda a questão da saudade que a Pose sente dos pais dela, sente da Lavínia, porque a Lavínia também foi como se fosse uma avó, né, como se fosse uma mãe pra Pose e para o irmãozinho dela. Então, eu só posso dizer isso, que é tudo muito lindo e o resto é com vocês, tá? O resto vocês têm que ler para vocês tirarem suas próprias conclusões e dizerem se vocês concordam ou não comigo. Sei que eu amei esse livro, já estou louca para o próximo, né, que é a continuação, e que é a história de uma das amigas da Pose. Eu já li a sinopse e vi que é uma das amigas dela, que eu adorei, gente, acho que eu vou amar também. E eu dei 4 estrelas para ele lá no Scoob, tá? Ele com certeza mereceu, foi o melhor que eu li esse mês. Então eu espero que vocês também possam dar uma chance, como eu disse, ler para tirar também suas próprias conclusões. E é isso aí, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado, né, de me ouvir falando sobre eles. Espero que tenha dado para entender bem. E espero que vocês tenham se interessado por algum deles, tá? Mesmo esse que eu abandonei. E que vocês possam deixar aí nos comentários também alguma indicação de livro para mim. Dizer também se vocês já leram esses livros, ou se vocês têm vontade de ler, ou se vocês não têm nenhuma vontade de ler. E é isso aí, gostei demais de falar sobre esses livros aqui com vocês. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchauzinho!